Fala, rapaziada. Hoje a gente está aqui com a Evelyn Rodrigues, ela que transmitiu muitas informações para a gente de primeira qualidade durante muitos e muitos anos e tem transmitido e com certeza vai transmitir ainda mais. E hoje eu quis trazer ela aqui para conversar um pouco com a gente, para a gente saber como que é a visão de uma pessoa tão com bastante expertise assim, só que não como treinadora, não como atleta, e sim como repórter, como uma funcionária do UFC, de outras emissoras, enfim. Vamos falar um pouco hoje com a Evelyn. Obrigado por estar aqui, Evelyn. Eu que agradeço o convite, vai ser ótimo bater esse papo com vocês. Obrigadão, viu? Vamos lá. Quando eu estava pesquisando para conversar com você, eu vi que você começou, na verdade, na rádio, é isso? Cara, sim, na verdade, meu primeiro trabalho foi em um jornal em Osasco, chamava o Diário de Osasco. Eu tinha 2 meses de faculdade, mais ou menos, e aí precisava de experiência, igual uma louca, e sair correndo. Consegui estágio nesse jornal, graças ao meu pai, que conhecia o dono ali pelo loucura. E aí eu lembro que eu ganhava tão pouquinho, sabe? Juntava, tipo, na época eu fazia Casper, né? E assim, que é uma faculdade de São Paulo, conhecida no mundo do jornalismo, e aí eu ganhava pouquinho. Eu lembro que eu ganhava, trabalhava 2 meses para poder pagar um mês de faculdade, sabe? Naquele perrengue. Nossa. Então, de final de semana, eu era DJ numa balada em Osasco. Eu tinha banda, eu cantava numa banda de forró. Eu fazia tudo que aparecia na minha frente para conseguir juntar dinheiro, né? Só que assim, antes disso, né, quando eu era criança, na verdade, a minha primeira experiência foi em rádio, mas eu não foi na faculdade, entendeu? Meu pai, ele montava rádios comunitárias em Osasco. Sim. Então ele montava todo o processo, né, legal e tal, colocava antena, e aí ele montava a programação, depois ele tipo seguia para outra rádio, assim, ele vendia, né? Ele teve algumas rádios. A primeira rádio chamava Vegas FM. Eu tinha, sei lá, 10, 11 anos de idade, mais ou menos, e ele deixava eu ficar brincando na rádio. Ele me ensinou, tipo assim, a mexer na mesa de som, sabe? A falar, né? Como fingir E que eu não era foi uma locutora e tal. influência direta, foi meio que indireto, porque tava tudo ali e você acabou Na gostando. verdade, meu pai era engenheiro de áudio. Então, assim, eu sempre, desde criança, fui criada em casa Nesse meio. com aquelas mesas de som gigante, e ele operando, né? Ele era compositor. E lá no passado, isso acho que eu nunca contei pra ninguém. É. Lá no Exclusivo. início, assim, ele tinha um cara que fazia dupla com ele, que é o meu tio, eu considero meu tio de coração, assim, que é o Netinho. Meu pai chamava Zigomar Rodrigues. Eles eram uma dupla dinâmica, tipo Roberto e Erasmo, sabe? Sei. E, meu, até Zezé de Camargo já, tipo, foi oferecer música pro meu tio gravar, sabe? Ele tinha na Caraca! época que ele tava começando a carreira dele em Goiás, ele tinha uma dupla chamada Zazá e Zezé. Ele viajou para Osasco, dormiu lá no chão da minha casa, Nossa! pra mostrar as músicas dele pro meu tio. Meu tio chegou a gravar uma música dele. É muito engraçado, né? Então, assim, Não dá eu pra sempre imaginar com fui. certeza isso aí. Não, eu sempre fui influenciada por esse meio musical, entendeu? E assim, meu pai sempre teve essa veia artística, né? E aí eu meio que cresci. Meu avô era violeiro, tinha a Casa de Violeiro do Brasil na frente da minha Aham. casa. Então, assim, eu sempre fui muito conectada com música. E aí acabei começando mesmo nesse estágio de jornal. Aí caí numa rádio, uma rádio que era uma rádio interna de um shopping em Osasco, que chamava Rádio Mania. Eu apresentava um programa nessa rádio com um amigo do meu amigo do meu pai que me colocou nessa Eu rádio, que ia te lembrou de perguntar mim da agora, época da rádio é esse o de programa que você criança. perguntava as inspirações das pessoas? O Influências, é. Eu e o É, eu Pablo de procurei. Moraes, que era o criador desse show. Depois a gente foi para a Rádio América. E Aham. aí foi meio que tudo misturando, assim. A minha vida foi sempre meio que o mundo corporativo, que depois eu logo virei assessora de imprensa de uma organização de materiais de Mesmo construção. Foi tudo meio que junto, assim, sabe? Eu arrumava nessa mil empregos. época, nessa época assim, você conhecia já MMA? Porque não tem muito a ver com o que você faz hoje, né? Nem imaginava? Não, meu pai assistia, né, as lutas do Royce, ele alugava o VHS, né, naquela época, gente, Vai ser tô entregando a um. minha idade. É, Vai ele ser alugava o um. VHS, na verdade, eu lembro, eu era criança, né, mas eu lembro que ele Sim. ficava no chão da sala assistindo, demorava para chegar as fitas no Brasil. É assim, às vezes eu assistia com ele era muito fã de Mike Tyson, então a Aham. gente ficava no chão da sala, mas eu não tinha, assim, não era apaixonada, eu não queria, eu lembro que quando eu estava no quarto ano da faculdade, quando você vai se Aham. formar, você pode prestar o estagiário, que é tipo um processo seletivo da Globo, né? E eu lembro que eu fiz o processo todo, eu fiquei, quase fui pra final, não fui porque eu não tinha inglês, na real, eu fui cortada, tipo, na última etapa, assim, mas você tinha que escolher ali o que que você queria de carreira, né? Se você fosse pro esporte, era mais fácil de entrar do que se você fosse pra hard news. Sim. E muita gente foi pro esporte. Eu queria fazer hard news, assim, na minha cabeça, eu queria ser, tipo, apresentadora de hard news, assim, eu não queria, Caraca. né, falar de esportes.
E aí eu nunca pensei na minha vida que eu ia trabalhar com esportes, entendeu? Não era uma primeira opção, assim. É por esse caminho que você falou que você estava traçando, parece que você foi influenciada para a música, né? Não para o MMA, que é, né, é um esporte de combate. Então nem treinar você treinava, nada disso. Você Não, não, só nada. conhecia. E como que você chegou a ter o Exatamente. primeiro contato com o MMA? Meu... Eu estava em Vegas, porque o meu chefe dessa empresa de material de construção, que era a Anamaco na época, era uma associação Aham, de materiais de construção das lojas, reunia todas as lojas do Brasil. Então, todo ano eles tinham um evento em Nova York, que era uma feira de lojistas, e sim. aí eles vinham para Vegas para poder conhecer a cidade, porque aqui se constrói tudo muito rápido, os cassinos são gigantescos, aí toda vez que eles vão demolir um cassino, é uma festa, tem implosão, eles vendem as coisas e aí constroem outro muito rápido, assim, era a cidade que mais construía nos Estados Unidos na época, né? Então, eles vinham para cá para fazer umas visitas técnicas e tal, e tinha uma escola de inglês, que a dona era amiga do meu chefe, e ela facilitava essas visitas técnicas. E aí eu comecei a ir para Nova York, fazer né, essas coisas com ele e tal. E aí um dia eu queria estudar inglês, meu inglês era muito macarrônico, né? Eu falava, meu, tenho vergonha, eu tava com 27 anos, falei, o quê? E aí, não, vamos ver. Então, o Thiago me ajudou a conhecer o intercâmbio. Eu, na verdade, queria ir para a Austrália, mas aí meu dinheiro não dava, né? Falei, não, eu vou para Vegas então, porque aí ele falou, fica trabalhando de lá para mim e tal. Você vai. Na época, a gente só tinha MSN, né? Esse aqui Sim. é MSN, olha isso. Skype tinha já, então assim, eu ficava nos e-mails, assim, com ele, ajudando ainda de onde eu estava. Eu treinei até umas estagiárias à distância, assim. Caraca. E aí, na escola de inglês que eu tava, eu morava em dormitório, com um monte de gente, assim. A escola de inglês era do outro lado da rua do UFC. Então, era a escola de inglês aqui, aqui era o quartel-general do UFC, e aqui no meio tinha um McDonald's, mais ou menos no Caraca. meio, assim. E era um McDonald's, assim, porque, pô, eu era estudante quebrada, né, gente? Ah, Aquele não, dinheirinho aí tem que ir suado. na. Aí, o que que eu fazia? Tinha o dólar menu, que era $1. Na hora Sim. do intervalo, eu ia lá, que era aquele hambúrguerzinho pequenininho, vinha uma Carne com a coquinha e um... fatiazinha de queijo e um pãozinho, né? Exatamente, exatamente. E aí, eu ia nesses dólar menu, assim, entendeu? Era, tipo, pagando... Vender o almoço pra pagar a janta, né? Nesse esquema. E aí, um dia... Eu lembro que eu entrei no McDonald's, eu comecei a perceber que tinha uns caras brasileiros ali que não falavam inglês, galera que não estava seguindo a dieta Grace, né, gente? Estavam Sim. lá, tipo, lutador e tal, também se enrolando para falar, descobri que eram lutadores e tal. E aí tinha a orelhinha, né, do jiu-jitsu e tal. Eu, cara, lutador, que Couve-flor. bacana. Aí eles, não, o UFC é aqui e tal. Aí eu contei, eu lembro que eu até contei pro meu pai, pai, eu estudo na frente do UFC, não sei o quê. E aí depois, cara, de um tempo eu descobri que ia rolar a luta do Anderson Silva contra o Vitor Belfort. Aí eu falei, tô precisando de dinheiro, né? Vou tentar ver se eu consigo cobrir. Então me ofereci, Desse jeito? tentei fazer freela. Foi bem assim, que no começo eu não tava aqui, eu ia ficar um ano só. Então meu chefe tava me Caraca. pagando, tal, e eu precisava de um dinheiro extra, assim, para eu Aham. conseguir fazer umas coisas extras, tal, né? Então eu fui meio que vendo quem queria freela. Eu falei, não sei nada do esporte, né? Eu vou cobrir como evento. Eu já tinha feito algumas coberturas de celebridade, seguindo celebridade na rua, achei celebridade na balada. Aí, Meio enfim, pânico na TV? nem pânico, assim, era meio caras mesmo, assim, Sim. tipo, né? Eu vendi umas fotos, Furos de tal, então a matéria, gente, esses, bem a jornalismo, gente, né? porque vinha muito brasileiro pra cá e ninguém Aham. conhecia, entendeu? Então eu via celebridades brasileiras, Adriane Galisteu tá vindo pra Vegas, deixa eu ver se eu consigo falar com a assessoria. Aí a assessoria dela, tipo, era difícil até de explicar que eu tava em Vegas, o povo não acreditava, sabe? Então, tipo, Sim. tô aqui e tal, se quiser que eu faça a matéria, aí. E aí, meu, por incrível que pareça, a assessoria da Adriane Galisteu, tipo, não, a história, na verdade, foi diferente. Foi assim, a primeira matéria foi com a Cláudia Leite, a segunda foi com a Galisteu, porque a assessoria dela falou pra mim assim, não, quem tá pagando a viagem é a Caras, então a Caras tem exclusividade, ela não vai dar entrevista pra mais ninguém. Eu assinava como Evelyn Ribeiro na época, olha isso. Aí eu falei, não, tudo bem, não tem problema, tal, obrigada, né? Que era um telefone fixo que ligava para número fixo do Brasil só e não pagava, sabe? Então era Sim. naquele esquema, né, de... E aí eles falaram assim, não, então ela não vai falar com você. Eu, não, tudo bem, que eu tava tentando fazer matéria para vender mesmo, né? Tipo, exclusiva, assim. E aí, um dia antes da Galisteu chegar, o diretor da Caras me liga. Oi, Evelyn, tudo bem? Peguei seu contato aqui, não sei o quê, com o pessoal da assessoria da Adriane. É que é o seguinte: o fotógrafo que ia fazer as fotos não vai mais. A gente tá numa saia justa, a gente precisa de alguém para fazer essas fotos. Você pode fazer pra gente? Aí eu assim, olha, Marcelo,
Eu vou ser muito sincera, eu tive aula de foto na faculdade, acho que no segundo ou no É, terceiro ano, não sou entendeu? fotógrafa. Eu não tenho nem câmera, mas se você quiser, enfim, ele não, peraí, me deixou uma tranquila, falou assim, ó, peraí que eu vou falar aqui com o pessoal da edição, eles vão te explicar, não sei o que, você consegue uma câmera? Eu falei, consigo, gente, olha que louca que eu sou. Eu falei, não, tá bom. Aí eu lembro que eu fiquei uma meia hora com o cara, o diretor de fotografia da Caras, e aí ele foi me explicando, e tem que tirar foto assim, assado, ela tem que estar no meio, não pode estar no meio, porque vai abrir em página dupla, não sei o que, eu, tá bom. Aí eu consegui uma câmera emprestada de um amigo meu, que era tipo uma câmera, sei lá, era uma T3i na época, que era aquelas câmeras da Canon, que são, tipo, não é nem a Sei, profissional, é a semi, né? Com a, sei. com a lente do kit. O flash não abria, tinha que erguer com o dedo, assim. Aí ele falou, aí Nossa. fui eu com essa câmera achando que ia ser só umas fotinhas, né? Gente, eu cheguei lá, tinham alugado uma vila dentro do IN, tipo, que é o maior cassino de Vegas. A Galisteu tinha 500 trocas de Coisa roupa. mais chique do mundo. Não, e eu sei, e eu assim, eu com aquela cara de criança, né? A diretora de marketing do IN pra mim. Nossa, você é tão novinha, né? Desde quando você é fotógrafa? Aí eu pensando assim, Desde 5 minutos, hoje. né? Eu, 5 anos, ela é, eu é. Aí, cara, a gente desenrolou, assim, eu não sei o que que eu fiz, eu fui botando no automático lá, meio, só que eu fui meio criativa na hora, porque eu fui Sim. olhando o cenário e fui tentando, a Galisteu não desconfiou que eu não era fotógrafa, entendeu? Ela, tipo, achou que eu era fotógrafa. Tanto que ela ficou sabendo dessa história um tempo depois, assim, quando eu contei a história no podcast, que ela ouviu e me mandou mensagem, ela não sabia. Nossa, E aí eu enganei interessante lá, isso aí. sei Então você lá. acabou tendo contato com ela até depois disso. Sim, sim, porque assim, eu fiz as fotos, aí eu vi, tipo, um espaço do lado de fora, que eu falei, Sei. ali, eu vou botar no automático, o negócio vai ser perfeito, porque não precisa de luz, né? Saiu, deu tudo certo, ela saiu na foto da capa da cara, saiu oito páginas de foto, e aí, depois ela veio pra Vegas pra fazer a capa da Contigo, aí ela pediu pra eu fazer as fotos de novo, entendeu? Então, assim, foi muito doido, assim, porque uma coisa gerou a outra, e, gente, é muita loucura, eu falava assim pra A sua tudo. vida teve várias sequências de eventos bem específicos que te levaram a onde você está agora, né? Então, foi por causa desses freelas de celebridade que eu caí na luta do Anderson. E, na verdade, eu queria cobrir para ver quem vinha de celebridade, porque estavam falando que ia ser a luta do século, né? E estavam vindo 30 jornalistas do Brasil para cá. Ia vir muito. Meu, veio muita gente famosa. Eu entrevistei a Sandy, entrevistei o Zé de Camargo. Tipo, meu, uma galera famosa. Nem lembro assim todo mundo na minha cabeça agora, sabe? Mas Sei. e eu lembro que, meu, eu entrei dentro do quarto do lugar que o Dana White assinava uns livros para entregar para essas celebridades. Eu tirei E foto do livro que ele ia entregar para Sandy. e Tipo, nessa meu, época, loucura. você olhando para trás, a sua estreia nesse mundo do MMA foi simplesmente uma das maiores lutas da história, né? Exatamente, eu não tinha experiência nenhuma. E assim, fui parar naquele chute histórico do Anderson no Vitor, No né? Go For. Enfim, primeira vez que eu assisti um evento ao vivo. Então, assim, eu entrei nesse evento sabendo quem era o Vitor por causa da Casa dos Artistas. Não tinha ideia de quem era Anderson Silva, assim, eu tinha pesquisado, mas assim, eu não via as lutas, eu não sabia quem era, não deu tempo, assim, de eu fazer a pesquisa, sabe? E saí de lá, assim, chocada, É, entendeu? abismada. Mas você teve É. essa primeira experiência foi positiva? Você realmente gostou do que você viu? Foi porque no final, o que aconteceu, assim, como eu fui com o olhar de quem não cobria eventos de MMA, na Aham. época a mídia de MMA era muito pequena, e todo mundo se conhecia, e todo mundo fazia sempre as mesmas perguntas, eram coisas mais técnicas, né? Eu fui cobrindo para um site que era o R7, que na época não falava de MMA, entendeu? Sim. Então, era um blog dentro do R7. E assim, a gente brigava. Eu não sei se vocês entendem muito como funciona o portal, quem está assistindo a gente, né? Você, eu imagino que saiba. Mas um portal de notícias é assim, né? A capa da Globo.com, por exemplo. Cada editoria fica tentando oferecer a matéria para o editor da capa para essa notícia ficar na capa e ela ter mais acesso. E se entrar uma Sim. notícia que tá bombando mais, eles trocam os links, né? E naquela época, eu acho que não tinha muito essa coisa de vídeo, sabe? Em sites ainda tal. Então, eu peguei umas coisas, sei lá, o dia que o Anderson Silva ouviu que o Vitor tinha chamado ele de mascarado. Aí no dia seguinte ele chegava com a máscara. E os caras ficavam voltando os vídeos, entendeu? A gente derrubou a página do R7 umas 4 vezes, porque não tinham. A galera começou a acessar porque eram coisas que, assim, não estavam falando muito, eu não conhecia nada, eu comecei a filmar tudo, eu não sabia Sim. Aí você o pegou que que muitos interessava. eventos, muitas coisas Peguei exclusivas muita que é coisa de bastidores que que estavam rolando, assim, que foi a galera que começou a querer ver mais no Brasil, e mais, e mais, e mais, entendeu? E foi até por isso que depois eu fui cair é, dentro de outros eventos do UFC, porque aí o pessoal do UFC queria ir pro Brasil, o UFC essa queria ir luta pro foi em que Brasil. ano mesmo? Desculpa interromper. Vou entregar a idade aqui, 5 de fevereiro de 2011.
Nossa, tem um tempinho já legal, tem 14 anos já. 14 anos. E aí, eu tava olhando aqui, nessa época você tava trabalhando como freelancer, depois você foi contratada pelo Canal Combate, foi isso? Então, mais ou menos, porque assim, nessa época, o combate.com não existia, Uhum, né? A Globo, olha que loucura, o UFC passava na Rede TV, o evento aberto, e no Combate Premier, né? O combate, tipo, era uma loucura, assim, não era nem na mesma sim. emissora. E aí eu comecei, depois dessa cobertura eu virei freela fixa, assim, né, da Sim. Tatame. Fui contratada pela Tatame, e aí eles foram sponsors do meu visto. E aí eu voltei pra cá. Na verdade, eu voltei pro Brasil, porque eu tinha que voltar pro Brasil porque o meu chefe tinha falado um ano, né? Eu falei, ó, Aham. eu vou ficar lá mesmo, assim. Eu acho que encontrei um nicho ali que eu quero tentar, quero testar, e eu vou ver se eu entendo desse esporte. Então, quando eu voltei, eu já voltei com outra cabeça, assim. Tava começando a gravar aquele TUF do Uriah Faber contra o Dominic Cruz. Um Eu clássico. conheci o Fábio Pateta, que era o treinador de jiu-jitsu deles, e aí eu comecei a acompanhar todos os treinos aí, tentar entender como é que o esporte funcionava. Fui conhecendo as equipes, comecei a visitar a academia, sabe? Comecei a fazer um corre mesmo para eu entender o que que era. E, por incrível que pareça, o empresário do Anderson me chamou para fazer o media training dele. Porque eu era do mundo corporativo, eu não era fã, assim, do esporte, Você sabe? sempre no lugar certo, né? Então, e ele falou assim, ó, eu preciso, tipo, ajudar o Anderson a fazer umas entrevistas. Eu lembro que no começo eu fazia com a câmera nem virada para ele, eu fazia as perguntas, assim, tipo, meio que para ajudar com as técnicas que eu usava na assessoria de imprensa, sabe? Para ajudar o pessoal Aham. a falar melhor. Que naquela época ele falava daquele jeito, né? Ah, eu vou lutar contra o meu clone, não sei o quê. Ele não dava muita entrevista, assim. Sim. E aí acabei acompanhando o Anderson, tipo, na turnê do filme Like Water, que era um documentário sobre a vida dele. E, meu, uma coisa foi levando a outra e eu fui ficando, entendeu? E aí foi meio que. Aí eu fui correspondente da Tatame, teve uma época que eu fui freela de vários sites, eu escrevi para tudo que você pode imaginar. O UOL, pra G-Fight eu já escrevi, já fui funcionária deles também, já fiz freela para eles. ESPN, MSN, meu, tudo que aparecia. Você E tava mesmo lá. assim, ainda conseguia fazer matéria para caras. Tipo assim, eu vendia matéria do esporte, aí vinha celebridades, eu fazia as fotos e vendia para caras ainda, sabe? Eu fiquei Caraca. fazendo caras até 2017, eu acho. É uma loucura. Depois teve esse começo seu, você começou lá no tatame, passou pra combate e aí você foi pra Globo. Então, porque o combate, ele é do Grupo Globo. Então, o que aconteceu? Entendi. Quando o UFC fechou a parceria com a Globo, o combate decidiu abrir o combate.com, que era um site só para falar de MMA, porque aí, tipo, era essa parceria exclusiva. E aí, o Marcelo Russo, que era o editor na época, falou: olha, você é a única correspondente brasileira aí, aí em Las Vegas, né? Assim, nos Estados Unidos, falando de MMA. Então, você precisa trabalhar pra gente. Aí eu fui trabalhar pro combate.com. Então, eu entrei no combate.com em 2013, eu acho, mais ou menos. E aí fiquei tipo com eles assim até 2018, quando eu assumi o posto na TV Globo, entendeu? Que aí era uma época em que a Globo tava naquela fase de uma só Globo já, porque antigamente eles dividiam, né? Tinha um repórter de esportes, o repórter de jornal de rede, o repórter era tudo diferente. Então assim, tinha a correspondente em Vegas, que era a Anaísa, por exemplo. Ela era correspondente de MMA e a correspondente do combate, mas se acontecesse alguma notícia assim que ia da Jornal Nacional, sabe, eles mandavam a equipe de Nova York para cobrir para o Jornal Nacional. Então a Ana ficava com o Sport TV Combate e aí a repórter de rede ficava com as matérias de Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, dos jornais de rede, né, que são os jornais mais importantes. Então a Ana não fazia Globo. Depois da Ana veio o Ben-Hur, e quando o Ben-Hur foi embora, eles fizeram esse processo de uma só Globo. Aí eu, que era do site, acabei virando tudo. Eu virei Combate, Sport TV e TV Globo, entendeu? Isso foi em Nossa, então você 2018. tinha trabalhava para basicamente três empresas dentro de uma só, né? Você tinha que fazer Exato, certos serviços para cada um para alimentar essas três fontes de mídia. exatamente. Tinha, Isso durou até tinha quando? até eu ir para UFC, 2022. Foi, você saiu da onde você estava trabalhando e você foi convidada diretamente pela equipe do UFC, do UFC Fight Pass, imagino, para ser Sim. repórter deles. E como que foi essa? Imagino ter sido uma honra, né? Porque poderia ter simplesmente fechado a oportunidade para você, mas eles quiseram te manter e você acabou vindo para o berço de onde você realmente trabalha efetivamente e onde você é reconhecido por estar, né? Porque o que foi engraçado é que eu assumi o posto na TV e, assim, eu já era meio que uma cara ali, né? Eles já me conheciam, então eu acabei virando. Como a Ana era um rosto também, ainda é o rosto Sim. que todo mundo olha e fala MMA, né? Então, assim, eu acabei virando. Eu falava de UFC no Jornal Nacional, entendeu? Eu falava de UFC no Esporte Espetacular, no Globo Esporte. Então, assim, as pessoas me viam e reconheciam o UFC no meu rosto, né? Então, quando eles não deram continuidade ao contrato.
tinha duas chances pra mim, na verdade. Ficar na Uhum. Globo sem falar de UFC, E era ou ir pro impensável na UFC. sua cabeça, eu imagino. Eu cheguei a analisar, mas era muito difícil eu estar em Vegas, entendeu? Morar aqui e não falar de Uhum. UFC, sabe? Ia ser muito difícil pra mim. Então eu acabei indo pro UFC por isso, sabe? Porque era um E esporte que eu aprendi a amar. E eu tô nesse meio há muito tempo, assim, já, sabe? Os eu vejo que você contatos. fez grandes amizades também, né, com lutadores. Eu vi que você tem muito carinho nas suas redes sociais. Lá antigamente eu vi pelo Vanderlei, pelo Cigano, por vários lutadores, pelo próprio Anderson. Recentemente você postou um texto que a gente até republicou na nossa página pro Poatan. Então acredito que você também hoje tem pessoas envolvidas diretamente no MMA, como pessoas na sua vida também, não só por causa de trabalho, mas como uma relação pessoal, acredito eu. Então, É, para você, tá envolvida é, 100%. é porque a gente, na verdade, passa mais tempo com eles, às vezes, do que com a nossa família, né? E a gente tá ali em momentos bons e ruins, sabe? É difícil, né? É uma relação que se acaba construindo muito por conta disso também, sabe? De estar acompanhando ali o perrengue. Tem coisa que não vai pro ar, né, gente? Tem coisa que a gente acompanha de perrengue de bastidores e que às vezes não pode, que não vira público, sabe? Sim. Então é um processo, né? E tem pessoas que acabam tendo esse desdobramento, né? Eu conheço as famílias, assim, a gente, né? Amanda Nunes, por exemplo, um exemplo, né? Se aposentou, mas a gente está sempre falando, assim, acaba sendo um contato que você tem e que vira uma pessoa da sua família também, é engraçado, né? Desses, todos esses momentos que você vivenciou no MMA, tem algum específico que você acha que foi mais impactante ou marcante? De algum evento específico que você cobriu? Você fala pessoal ou você fala de histórico? Que Pode ser os tem. dois, pode falar os dois pra gente. É porque, gente, assim, eu não tenho vergonha de falar disso, porque, assim, ó, esse primeiro evento do Anderson contra o Vitor Belfort foi um que, tipo, né, foi o divisor de águas no Brasil pro MMA, né? O UFC Sim, o que assumiu um é, tamanho assim, muito maior do que era no Brasil. Mas eu tava ali na época em que o Dana White falava, mulher nunca vai lutar no UFC, né? Aí veio Dona Ronda Rousey, acompanhei a Ronda desde o início, desde que ela lutava no Strike Force, entendeu? Toda a ascensão e queda da Ronda, a ascensão da Amanda. Eu tava ali na época em que o Brasil tinha vários campeões, né? José Aldo, Renan Barão, Anderson Silva, Cigano. Acompanhei, o dia que o Verdun foi campeão, no México, só tinha eu e a Anaísa de jornalistas brasileiras. Teve muito evento histórico, sabe? Um atrás do outro. John Jones saindo, né, do meio pesado, subindo pro peso pesado, se tornando campeão. Eu tô te falando alguns daqui, né? Ascensão e sim. queda do McGregor. Tudo que aconteceu de McGregor. Tava lá no dia que ele causou aquele terror lá no ônibus, né? Que ele atacou o ônibus, enfim, passou por mim, desceu lá tava fazendo cobertura disso. Então, assim, eu acompanhei basicamente tudo. Eu sou testemunha ocular de muita coisa, principalmente desses últimos 14 anos, sabe? Caraca, então já que você não citou nenhum momento específico pra gente, eu separei alguns aqui que eu queria ouvir Tá de bom. você como que foi. E pra começar, você presenciou, falando de John Jones, você presenciou aquela briga que dele teve com o DC, que eles se empurraram, aquela loucura que o Dana não tava lá pra apartar. Como que foi? É que foi no meio do lobby da MGM. Gente, o McGregor tava nesse card, vocês têm noção? Lutando contra o Dustin Poirier. Era uma loucura. E a Anaísa, na verdade, que foi a principal, coitada, a que levou a pior, porque a gente tava numa posição em que tinha um palquinho assim, onde eles fariam as encaradas, né? E era um assessor de imprensa do UFC que tava ali fazendo as encaradas. E aí o DC chegou muito perto, chegou a tocar assim no John Jones e empurrar, e aí deu aquele empurro, derrubaram lá, tipo, o que tinham montado de palco, não sei o que, Sim. chega a segurança, e era no meio do lobby do hotel, você tem noção? Pessoas passando, assim, tinha uma área reservada para essa encarada, e no que os seguranças foram tirar o Daniel Cormier, assim, ó, ele tirou o sapato e arremessou. Só que o sapato dele tinha um saltão, assim, de madeira, que ele era baixinho, acho que para ele ficar mais na altura mais perto do John Jones, assim, e a gente tava filmando, eu fui tirando foto assim, eu vi um sapato vindo na minha direção, assim, ó. Eu abaixei, ele bateu na Ana, na perna dela, com uma marca assim gigante, sabe? Foi muito Nossa, eu não engraçado. sabia disso. Nossa, Depois teve ficou um pessoas hematoma na feridas. perna dela. E depois, quando eu fui gravar na academia do Cormier, na AKA, eu lembro que eu mostrei pra ele a foto. Ele não sabia. Aí ele, meu Deus do céu, Celina. Ele chamou, tipo, lá a assessora dele, a esposa também. Falou, pelo amor de Deus, a gente tem que mandar um vídeo pra Anaísa. Aí, quando a Anaísa foi embora de Vegas, né, do combate, quando ela foi dar a vez dela pro Ben-Hur, que no combate só ficava de 2 anos, né, de correspondente Aham. internacional, eles mandavam outra pessoa. Aí eu lembro que eu gravei um vídeo dele pedindo desculpa pra ela. Ele, desculpa pela sapatada.
E eu Foi tava muito vendo, engraçado. cara, o John Jones, ele gosta muito de você, né? Você já entrevistou ele, tipo assim, milhares de vezes e todas parece que ele tá bem feliz falando com você. Como que é você? Muita gente considera o cara o maior de todos os tempos no esporte, né? Tem opiniões controversas, muitas pessoas consideram ele o maior de todos os tempos no MMA. Como que é pra você ser o GOAT, gostar tanto de você? Ele ama o Brasil, né? E assim, pô, o primeiro evento que eu cobri foi o 126, né, do Anderson contra o Vitor. Sim. Naquele evento, ele lutou e ganhou a chance de desafiar o Maurício Shogun, que era o campeão, sabe? Então, assim, cara, eu praticamente vi o John Jones, assim, do momento em Desde que ele se tornou campeão até hoje. Então, sabe aquela coisa de você entrevistar a pessoa toda hora? Assim, ele sabe, ele olha pra gente, ele sabe que é Brasil, ele conhece e ama o tal. Brasil, já foi pro Brasil várias vezes, entendeu? Até pra Goiás, acho que ele já foi. Então, assim, é uma coisa de. E eu conheço os treinadores, né? Os treinadores também têm treinador brasileiro, e é aquela coisa, assim, ele se sente muito à vontade, entendeu? É sempre uma vibe doida, e também a gente chegava sempre com umas ideias mirabolantes, né? Eu já fiz o John Jones aquele desafio da garrafa, de chutar a Eu tampinha da assisti garrafa, esse vídeo. desenroscar. Eu já fiz o John Jones sambar, já deu Oscar pra alguém. Tipo assim, eu sempre chegava com alguma pauta O diferente Oscar na que ele semana deu da pra luta. Amanda. Sim, eu sempre chegava com uma pauta diferente, então ele gostava disso, sabe? De sair da mesmice também, não tinha Sim. sempre as mesmas perguntas. Eu acho que é um pouco disso também, sabe? Eu separei mais alguns momentinhos aqui para comentar. Eu queria te perguntar primeiro, para confirmar, você presenciou aquela rivalidade toda que ocorreu com o Conor e o McGregor? O Conor e o McGregor, Com, desculpa, com o com o McGregor e o Khabib. José Aldo? Ao Aldo? Não, sim, a Anaísa foi a pessoa que deu a. Quando a luta foi anunciada pela primeira vez, que o José Aldo trincou a costela, a Ana que deu a Sei. notícia da costela. E o McGregor estava muito revoltado que tinha que trincar a costela, sabe? Assim, Sim. ele não acreditava que era real. E a gente teve um Media Day nesse dia, numa casa que o Conor estava aqui em Vegas. Ele chegava perto da gente e ele falava: É real mesmo? E aí a Ana tava filmando o treino dele, ele batia perto da câmera e falava: mostra pro Aldo, mostra pra ele, aqui, Júnior. Tipo assim, ele era muito doidinho, assim, o Conor. Mas ele era um cara ele era muito diferente, assim, ele respeitava muito a gente, sabe? Porque no começo da carreira, ele chegou aí pro Brasil, e eu lembro que a Ana levou o Conor para uma roda de capoeira no Rio de Janeiro, e ele amou esse negócio. E aí ele queria, porque ele queria um CD de músicas de capoeira, e ele pedia toda vez que ele via a gente, ele pedia, porque era eu e a Ana, a gente era a dupla dinâmica, né? As todinhas, assim. E ele nunca esqueceu, a Ana gravou o CD, a gente entregou, e ele nunca esqueceu desse CD sempre que ele olhava a gente, porque o pessoal da roda de capoeira chamava o McGregor de pijama, entendeu? Pijama, e aí, pijama, não sei o quê. Então Tem virou uma uma história coisa de por trás desse apelido? referência. É porque acho que o jeito que ficou a roupa a calça de capoeira nele, né? Parecia um Ah, pijamão tá. mesmo, assim. E aí Entendi. ficou. E aí, assim, o Conor também tinha uma coisa que quando ele foi lutar com o Floyd Mayweather, é, já estava numa fase que ele já era uma super estrela, né? E o Sim. pessoal do boxe, eles não ligam muito, assim, eles têm um jeito de fazer as coberturas diferentes aqui, né? Eles vão com um iPad, levantam uns iPads para filmar, não tem muito um respeito pelo cara do MMA que tá vindo. Então ele ficava procurando os rostos conhecidos na plateia para fazer pergunta. Ele ficava apontando, por favor, faz uma pergunta, me ajuda, sabe? Ele conhecia, tipo, então é um pouco disso, assim, também. Eu acompanhei, na verdade, tudo, né? Desde, como eu te falei, né? No dia que ele atacou o ônibus, eu tava lá em Nova York, eu lembro da Sim. cena, deu a confusão toda com o Khabib deu, né? O ápice foi ali, mas enfim, sempre que eles se encontravam, saía faísca, assim. Você consegue comentar um pouquinho pra gente desse momento? Do Do Conor ônibus, atacando o ônibus? cara, eu tava terminando, eu acho que um link ao vivo na Globo, contar como é que tinha sido o Media Day, e eu vejo, de repente, entrar umas pessoas assim na minha frente. Eu não reconheci que era o Conor. Ele entrou muito rápido, tinha sido no lobby, assim, na arena, entendeu? Sim. E tinha um elevador. Eu vi o Conor entrando, tava falando, quando eu acabei de falar, eu vi ele passando. Ele passou por mim assim, entrou no elevador. E até aí, tipo assim, beleza, eu vi o Conor entrando no Normal, elevador, né? né? Normal. Ele Ser desceu humano no normal. elevador depois que a gente foi entender, porque começou uma correria, pega a segurança, volta a Ah, segurança, faz ele não sei o quê, já tinha feito não, tudo, não, tudo isso? ele tava entrando na arena pra atacar o ônibus, porque o ônibus, tipo, o pessoal tinha acabado de fazer as encaradas e tava descendo pra ir Aham. embora. Tinham dois ônibus, um atrás do outro. E ele não sabia em qual ônibus o Khabib tava, entendeu? Então ele foi, aí ele pegou aquela Dolly, né, que é o. Ele Sim. taca na janela, enfim, aí. Meu filho, cheguei no. E aí começou aquela correria pra explicar o que tava acontecendo. Tava nevando em Nova York.
Eu lembro que eu fui parar o Renzo Gracie, que o Renzo era muito amigo do Khabib, e o Renzo tava com o Khabib, pro Renzo entrar ao vivo comigo, explicar o que tinha rolado do time do Khabib, e aí começou aquela parada, send location, não sei o que, entendeu? Ali o negócio pegou fogo. E E aí no dia depois da eu luta? acompanhei as lutas. É, No dia e da a luta, luta? que deu aquela briga que ele pulou, que o Khabib A Bibi pulou, deu? então, o Khabib pula é o Khabib, né? Ele pula É, ele pula o o cage e vai pra octógono. equipe do Conor. Exatamente, dá aquela confusão toda. Menino, eu tava no backstage. Eu lembro que começou a vir um pessoal da segurança assim, ó, porque tinha muita celebridade naquela primeira fila, mas muita. Começaram a tirar celebridades correndo, sabe assim, pra meio Uhum. que tentar separar, porque começou uma briga generalizada, né? Começou a gente pular Todo dentro do mundo saindo, octógono, dentro, galera fora saindo na também. mão, foi bizarro assim. E aí as seguranças vindo assim, ó, tirando as celebridades correndo, né? E eu olhando pelo monitor, assim, tipo, o que que a gente faz? Foi bem surreal, assim, foi um momento que eu não me orgulho de falar assim no MMA, porque foi vergonhoso, né? Assim, Sim. para um esporte que tira tanta Na gente, luta né, mais da vendida, violência. na luta mais vendida da história, principalmente, ter isso aí é Não, complicado, né? isso foi vergonhoso, mas foi um momento surreal, assim, sabe? De ninguém tá entendendo o que tá rolando, porque a hora que o Khabib pula, todo mundo fica assim, o que que tá acontecendo, né? E aí, enfim, essa história foi parar, né? Teve comissão atlética depois dando punição. E eles se odeiam mesmo, não adianta, né? Um ódio. Até hoje, eu achei que é Uhum. uma das poucas lutas que a gente pode ter certeza que os caras não se odeiam por marketing, os caras realmente não se A gostam, né? rivalidade ali é feia mesmo, não adianta. O negócio é Então, pesado. você também acompanhou essa e acompanhou a rivalidade do DC e o John Jones completa também, inclusive as duas lutas, imagino eu, né? Sim, Tinha esse acompanhei. mesmo clima de raiva igual do Conor e do Khabib, é um negócio único mesmo. É que o de Steel John Jones, cara, você pegava, tipo, as entrevistas que eles marcavam, assim, e tinham várias entrevistas no mesmo link. Tem até um vídeo que vazou que o John Jones começa a zoar o DC. Sim, sim, Era esse clima muito, assim, o Jones, ele era muito mental, sabe? Ele conseguia sim. entrar muito nos nervos do DC, tipo, tirava o DC do sério. Era uma parada, assim, que ele, meu, você nunca vai ganhar de mim, você nunca vai me derrubar, eu te derrubei, não sei. Eles se odiavam nesse sentido, sabe? Mas Sim. hoje que a história passou, eles se falam, não tem essa coisa, sabe? Tipo, de ter esses... Não tem... Passou, a luta acabou, passou, não tem mais aquela Tem. rivalidade. É uma rivalidade do Existe, esporte, mas hoje não é pessoal, entendeu? existe alguma rivalidade que você considera marcante também, além dessas duas? Teve Nick Diaz, o Nate Diaz, na verdade, né, contra o Conor. Eu acompanhei tantas que eu não, agora de cabeça assim vai ser mais difícil de te falar, mas nessa questão do ódio, assim, Aham. sabe? Eu acho eu acho que a do Khabib foi uma das mais expressivas. Cláudia Gadelha e Joanna Jędrzejczyk, né? Também no TUF, que tipo, minha filha, acabou a gravação quando não tinha nenhuma câmera filmando, as duas se pegaram lá nos bastidores, né? Tipo, Eu não quando não sabia tinha mais. disso. Então, se bateram lá, tipo assim, acho que uma pegou a outra e tal, e aí chegou a turma do Chega Disso, que Bom, já tinha acabado a gravação, tipo assim, gente, calma sim, aí, né? Ali era real também. A Claudinha, elas não se dão até hoje, assim, acho que se respeitam mais, tal, mas ainda rola, assim, aquele clima, assim, sabe, de rivalidade. Não muito mais por conta da Cláudia, acho que a Ioana hoje em dia é mais, ainda tem uma grudge, assim, sabe? para eu finalizar aqui já, para a gente ir para o final, eu queria saber uma coisa de você. Dentro do esporte, que você tem algum ídolo ou ídola? E fora do esporte também, quem te inspirou? Que você acredita que você tenha tido alguma inspiração? Você fala ídolo de lutador ou Pode geral, ser, assim? pode ser um treinador, lutador, alguma coisa relacionada ao MMA. Então, eu tenho muitos ídolos no esporte, mas geralmente eu não fico falando todo mundo, porque dá ciúmes, né? Ah, E eu imagino. trabalho com isso, então, assim, eu vou falar de outros esportes, de gente que me inspira todo dia também. Pode ser. Então, eu vou falar assim: Serena Williams é uma pessoa que eu amo muito, assim, que eu acho que tem uma mensagem de força ali que é muito incrível, né? Ela é uma das pessoas que eu olho assim e falo, cara, que orgulho, né, de mulheres no esporte. Mulheres Sim, no esporte é uma coisa que eu acompanho muito, assim, porque não adianta, né? Do MMA, assim, ó, essa galera toda que já aposentou hoje em dia também, cara, porque Anderson Silva é um cara que pra mim é o meu GOAT, sabe? Eu falo isso sim, abertamente, não adianta. Ele é o cara que, por conta dele que a minha história no MMA começou, mas se você vê tudo que ele fez, sabe, de lutar numa época em que não existia esse negócio de campeão de duas categorias, o cara subir e descer, fazer o que ele fazia, ele humilhava o povo na categoria de cima. sim. Primeira entrevista que eu fiz na vida foi com o Forrest Griffin, em inglês. E ele falava, Evelyn, tipo,
parecia que eu tava numa Matrix, eu não conseguia E acertar, eu saí com tanta tem vergonha um daquela luta. áudio do Forrest que o pessoal fala: Ah, não, você vai lutar com o John Jones amanhã. Ele fala: Cara, não tem problema. Não tem como ser pior do que foi com o Anderson. É, exatamente, é isso. E é uma coisa que, eu não sei, eu vivenciei, e é na hora, às vezes, quando você está vivenciando momentos históricos, sabe? Você meio que não entende a importância A daquele momento dimensão. para o resto do esporte, assim, e como aquilo vai marcar o resto, né? Então, o Anderson teve vários momentos de divisores de águas, assim, no esporte, e a rivalidade dele com o Sonnen era uma rivalidade também que era uma É rivalidade muito real, absurda. assim. Foi muito, muito Era muito grande. E de. também foi uma das que popularizou o MMA no Brasil, né? Essa foi, e essa era real, tá? Essa rivalidade era complicadíssima nos bastidores, assim. É, ele e o Weidman já foi uma rivalidade um pouco diferente, assim, que era um cara que era um pupilo, né? Que veio com aquela história de respeito e tal, e tomou o lugar do Anderson, né? Tipo, tomou o cinturão né? Aquela coisa de ser o Capitão América, a Capitão América da nova Americano mesmo, geração, né? né? Assim. Exatamente, eles tinham uma parada assim. Agora, o Sonnen, que era o bad guy, meu filho do céu, Ele não a tava parada nem ali aí, era. né? Ah, quando o Não. cara ele abraça essa oportunidade e essa proposta de ser o cara mal, ele meio que ganha um free pass pra ele falar o que ele quiser, né? Não, e vou te falar, ele Vanderlei também, mas vou te falar que fora das câmeras ele sempre foi muito legal, assim, eu tenho uma relação com o Sonnen enorme, assim, de hoje a gente trabalha, ele é comentarista, né, assim, eu vejo ele toda hora, assim, nos bastidores e tal, ele sempre muito educado, sabe, e ele sempre foi educado, é que ele tem aquele chicote na língua dele que se você não pensar rápido, você se perde, assim, né. Mesma coisa McGregor e Aldo, gente, o Aldo perdeu por 13 segundos naquela luta porque o McGregor entrou na cabeça dele, de tanta coisa que o McGregor falava e fazia, entendeu? Era uma parada assim que, meu Deus do céu, aquela turnê mundial tirou o cinturão do Brasil ali, entendeu? É complicado. Esse jogo mental, assim, é muito complicado. Agora, pessoas que me inspiraram, eu tenho muitas, tá, no jornalismo, porque desde criança, assim, eu buscava muito assistir. Cara, mas tem uma parada que eu vou contar aqui que eu não contei também, eu acho. Não lembro se eu contei em algum lugar. Eu trabalhei na Rádio América. E meu chefe, ele era a voz padrão do SBT. Uhum. E ele ainda é, na verdade, né? E que é aquele cara que grava todos os comerciais, tal, não sei o quê. Aí um Sei. dia, eu lembro que foi minha despedida, assim, eu tava indo embora da rádio, porque, eu tinha que buscar outros caminhos e tal, a rádio tava sendo vendida, entendeu? E, enfim. E aí, ele tava numa ligação com o Silvio Santos. E aí eu entrei Apenas. eu entrei lá pra dar tchau, tal, não sei o quê, e aí ele falou assim, cara, peraí, que tem uma menina que é muito sua fã, não sei o quê, não, eu vou colocar ela também é de Osasco, vou colocar aqui pra falar com você. E o Silvio, tipo, deu um oi, assim, não foi uma parada, assim, muito louca, sabe? Ele meio que falou, Uhum. assim, oi, tudo bem, boa sorte, ele me falou que você tá saindo, tal, não sei o quê, mas eu poderia te dar um conselho? E foi um conselho que, tipo, até hoje, assim, porque foi uma parada muito surreal, sabe? Ele falou, nunca tente nunca tente caber onde você não cabe mais. Tipo, nunca tente se diminuir para caber em um lugar que já não é seu. Tipo assim, Caraca. nunca tente entrar, não tente, tipo, ficar no lugar porque você tá ali, assim, vai, se tá na hora de Busque você ir seus atrás sonhos, desse sonho, basicamente. vai É, você atrás. precisa. Mas não se apequene, não fique, tipo, não tente se diminuir para caber num espaço que você já não cabe mais. E aí eu falei, caraca, eu tava numa posição em que eu tava saindo de uma rádio que tava sendo vendida, mas eu não sabia qual era o próximo passo, entendeu? Assim, eu tinha outros sonhos e tal, mas sempre que eu tava numa posição nessa vida em que eu tava na dúvida se eu ia dar o primeiro passo ou não, eu lembrava dessa história, porque eu falava, caraca, não, eu já tenho. Olha a história desse cara, olha o que que ele fez no mundo, né? Tipo assim, ele nem precisava ter falado comigo aquele dia, sabe? Sim. Foi uma coisa muito do carinho ali que ele tinha com o meu chefe, eles estavam discutindo outras coisas, né? E por telefone, enfim. E foi uma coisa que eu guardei pro resto da vida, entendeu? Porque não tem como não ter uma inspiração dessa, sabe? E eu tive a Sim. sorte, depois de entrar para UFC, de conhecer alguns desses ídolos. Um deles foi o Faustão, aqui em Vegas, ele acompanhou um evento aqui. E também foi um outro momento, assim, meio surreal, porque o cara, ele é um comunicador. E é isso que eu acho Excelente, né? legal, assim, ele consegue ele consegue falar sobre qualquer assunto. Ele começou como repórter esportivo, né? E é um cara que eu tinha uma admiração absurda, assim, porque, pô, eu cresci assistindo o Faustão aos domingos e falando sobre tudo. Ele levava o L Grace, cara, no programa dele, entendeu? Numa época em que ninguém dava espaço pra MMA, sabe? Sim. E então ele é um cara também que para mim foi muita inspiração, e assim, ter conhecido ele em vida, sabe? Eu passei um dia maravilhoso com ele aqui em Vegas e com a família.
Então também foi um momento assim que foram duas inspirações que assim, que seguem até hoje, sabe? E que vão seguir para sempre, né? Que legal. Evelyn, obrigado, viu, demais por você ter aberto esse espaço pra gente. Eu sei que eu não tenho 1% do seu profissionalismo, mas eu me Ah, não, não inspiro, fala assim eu não. tô tentando. E obrigado mesmo. Eu vou fazer uma ediçãozinha depois, a gente grava pelo Zoom, né? Aí eu te mando, espero que você goste, espero que você tenha gostado também das perguntas. Sei que você teria feito perguntas melhores também, mas Ai, não fala muito assim não, obrigado. gente. Imagina, eu adorei falar com vocês. Assim, espero que. Eu falo sempre isso para todo mundo que me manda mensagem. Eu respondo muito estudante, sabe? A galera fica assim, nossa, você respondeu. É porque eu acho que o esporte precisa de gente do bem, sabe? De gente que tá ali disposta a contar histórias, que consiga enxergar com outro ângulo, entendeu? E quanto mais gente puder vir para ajudar a gente a fazer esse esporte ainda maior, eu, eu, eu tô dentro, sabe? Eu quero, tipo, se a minha história puder, tipo, inspirar uma pessoa a vir trabalhar nesse esporte e fazer desse esporte melhor, eu quero continuar dividindo, sabe? Porque Só aqui tem são muita duas, coisa então o legal. seu sonho já É, tá, ó, realizado. tem muita coisa Obrigado legal de que ainda precisa ser coração. mostrada, tá? Obrigada a você. Um beijo aí pra você e pra sua namorada. Dá um tchau, amor. Foi um prazer, muito obrigada. Prazer foi meu, gente. Boa sorte aí no canal. Continuem trabalhando aí duro, que uma hora as coisas viram pra vocês também, viu? Amém. Obrigado, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.